Amados de Deus, a paz do Senhor. Meus queridos, a mensagem hoje está fundamentada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 51 ao 53. Vamos lá? Diz assim o texto: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Meus amados, queira Deus que nós estejamos com o coração aberto para ouvirmos a sua palavra. É visto que o crente necessita estar alimentado cotidianamente pela palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, até o crente se corrompe. Assim é da índole do ser humano se corromper ante a escassez de luz da palavra de Deus. Faltando-lhe o alimento necessário, a anemia espiritual toma conta do ser e o homem se afasta de Deus por falta deste alimento. Paulo está aqui nos exortando em relação à vinda do Senhor para o resgate da igreja. E isso importa no nosso preparo espiritual, na nossa consagração diuturna, para que o Senhor possa nos encontrar de uma maneira limpos, puros, santificados, a Ele consagrados. Vejam que, mesmo conquistando o mais alto padrão de santidade naquele dia do resgate da igreja, ainda sofreremos uma limpeza maior. É como uma dona de casa que limpa a casa de uma maneira zelosa, cuidadosa, e de repente ela percebe que ainda há algo que precisa minuciosamente ser retirado. Então ela pega as ferramentas mais apropriadas e começa a limpeza cuidadosa, até que fique brilhando, até que não haja mais impurezas naquele ambiente. Assim acontecerá conosco. Novas vestes, alvejadas, brilhantes como luz. Então Paulo, em outro texto, ele diz que assim como Cristo é, o veremos. Porque então já teremos corpo que suporta a presença do Senhor. E meus amados, observem que a presença de Cristo, ela será diariamente e eternamente para nós. Aqueles que estão justos se justifiquem mais, que estão santos se santifiquem mais.
a despeito do mundo que não está nem aí para a limpeza espiritual, para a santidade. Porque há muitos que gostam de viver de maneira dissoluta, de maneira irreverente, desconhecendo que Deus existe. Meus amados, o crente precisa ter no seu coração a firmeza de que Deus quer a nossa redenção. E para isso enviou seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Então, precisamos honrar esse sacrifício de Jesus. Óbvio que não foi fácil para ele, mesmo sendo Deus, porque Jesus era 100% Deus e 100% humano. E a sua parte humana, como ele a tratava, a carne, é fraca como a nossa, pois é feita do mesmo material. É terra, é pó. E assim, não foi fácil ele passar pelo sacrifício, as chibatadas, a coroação com a coroa de espinhos, as bofetadas, os pregos nas mãos e nos pés, o erguimento à cruz, sua suspensão foi algo de difícil concepção para nós humanos. Muitos dizem, mas os crentes elogiam muito o sacrifício de Cristo e o sacrifício daqueles dois que com ele foram crucificados. Também teve o mesmo efeito neles. Talvez não, meus amados, porque talvez e com certeza não passaram pelo que Cristo passou e não tinham sobre seus ombros o peso do pecado de toda a humanidade. Ele, Jesus, que era limpo, que era santo e o é eternamente santo, tomar sobre si os nossos pecados, isso era de um peso que só mesmo Jesus para suportá-lo. Depois, a indiferença, porque ele era consciente, a indiferença de Deus Pai para com ele, virando-lhes as costas no momento da crucificação. E Jesus não negou o Pai, a ele entregou o seu espírito e morreu por mim e por você. Meus amados, não há como conceber a ideia de esquecimento desse sacrifício vicário de Jesus no Calvário, ali na cruz. E o mínimo que podemos fazer, acima de respeitar, é honrá-lo com a nossa própria vida, dando a ele o alento que ele espera de nós. Queridos, Jesus nos pede para que estejamos ligados nele. E, portanto, temos que assim ser, ligados em Cristo Jesus. Jesus quer que nós nos santifiquemos para que possamos desfrutar de todas as bem-aventuranças do paraíso, do seu reino. Mas muitos
parece desinteressar. Como me entristeço ao dirigir-me à igreja e passar por tantos e tantas pessoas sentadas em bares, bebendo, sorrindo, gargalhando, desinteressadamente pela vida espiritual. Como dói saber que por eles também o Senhor sofreu na cruz. Mas eles não estão nem aí. Amados, Jesus merece muito mais de nós do que temos dado. Jesus merece, além do nosso respeito, como eu disse, a nossa fixação na obra de Deus. Porque o Senhor tinha isso fixo em seu coração, em sua mente, de estar diuturnamente trabalhando no reino. Para Ele, não. Para Deus, não. Para nós. O Senhor fez todas as coisas para que nós pudéssemos alcançar a graça da salvação. Tudo Ele fez. Suportou tudo. Perseguições, traições, negações, tudo Ele padeceu, tudo Ele sofreu, por mim e por você. Às vezes, aqui nessa vida terrena, sofremos alguma traição de algum amigo, de um parente, e nos entristecemos. E queremos correr distância daquele que nos traiu. E Jesus não. Pediu ao Pai por seus traidores, por seus inimigos, afirmando que eles não sabiam o que faziam, o faziam por ignorar quem era Jesus. Mas Jesus havia se entregado a si mesmo, por mim e por você. Jesus não se entregou ao homem, mas ele tinha que cumprir a ordenança mundana dessa ordem escabrosa estabelecida por Satanás aqui na terra. Tinha que cumprir a lei, e a lei era a sua morte. Era ele o Cordeiro que tirava e tira o pecado. Mas até pouco tempo, não haverá muito tempo mais para que ele seja esse Cordeiro que tira o pecado. Então ele voltará. E em um momento ou outro será juiz, não mais advogado, não mais intercessor, não mais salvador, mas juiz, que julgará todas as causas. Como você quer estar diante de Cristo? Como réu ou como bem-aventurado? Como benditos de meu Pai? Como você deseja estar naquele dia do grande juízo? Meus amados, nós, enquanto vivos, devemos honrar ao Senhor no nosso dia a dia, estarmos sempre conectados a Ele, buscando intimidade com Ele,
comunhão com Ele. Muitos até têm comunhão com os homens, mas não o têm com Deus. Fazem obras, fazem doações, esmolas, mas isso não salva. Isso não salva. O que salva é crer e aceitar a Jesus como Salvador suficiente para nossas almas. E isso agora enquanto vivos, porque quando se romper o fio de prata, não haverá mais oportunidades. Aí só haverá o juízo depois. Portanto, estejamos conscientes de que o homem, mesmo diante de sua fraqueza, Deus o ama, a tal ponto que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Meus queridos, não foi pequena a obra que Cristo fez aqui na terra. E com certeza não foi em vão. Porque milhares de milhares são aqueles que irão morar com Cristo no paraíso. Teu coração não arde de desejo de também você fazer parte dessa leva de santos que habitarão com o Senhor? Pergunte a ti mesmo e reaja no sentido de buscar a salvação, de receber o indulto, a graça de Jesus Cristo para a sua vida. Porque, meus irmãos, nos alegramos com presentes, nos alegramos com joias, nos alegramos com veículos, com habitações, com terrenos e tudo mais. Mas não desejamos, às vezes, a salvação. Porque há ainda um pequeno preço a ser pago. E o preço é servir Jesus de maneira santa a Ele consagrados. Isso tem preço, óbvio, porque teremos que nos apartar do pecado, afastar o pecado de nós, seguir outro caminho agora mais estreito, passar por outra porta um pouco mais fechada, mais estreitada do que o caminho e a porta pelos quais palmilhávamos. Mas agora precisamos aprender a andar nesse caminho estreito, cheio de espinhos, em perseguições, em calúnias, em dores, em sofrimentos de todas as espécies. Mas assim é a vida do crente. Amados, há bem-aventuranças para o crente, valiosa bem-aventurança, gloriosa bem-aventurança. Agora não podemos medir a importância desta bem-aventurança ou destas bem-aventuranças. Agora não podemos, mas sentimos no coração que é grandioso, que é honroso por demais. Sejamos prontos para responder a Jesus, ao seu chamado, à sua classificação, porque Jesus classifica o crente como uma nova criatura, uma criatura não sendo deste mundo, agora transformada em sobrenatural. E agora o crente tem duas naturezas, a natural e a sobrenatural, em seu viver.
Então veja que nós temos que valer esse sacrifício de Cristo em nossas vidas, em nosso comportamento, na nossa honra, no nosso caráter modificado, porque o pecado original desconfigurou e desfigurou o nosso caráter. E é por isso que muitas das vezes não valorizamos o sacrifício de Jesus lá na cruz. E não só lá na cruz, mas diante de Pilatos, diante aqueles que o surrava ao ponto das peles de seu corpo, de suas costas serem retalhados por chicotadas com chumbo nas pontas, deixando-lhe à mostra a sua carne, e o sangue lhe banhando o corpo. Da sua fronte e de toda a sua cabeça gotejavam sangue pelo rosto, pelo corpo, por mim e por você. Meus queridos, pode parecer triste, desagradável, e o é na verdade, mas é uma bem-aventurança o sofrimento de Cristo para mim e para você. Porque isso ensejou nos anais do tempo a graça sobre nossa vida. Tenha amor por Cristo, pelo seu sacrifício, pela graça doada. E olha que bem-aventurança, porque Ele nos fez filhos de Deus por adoção e seus irmãos, noiva como igreja. Que o Senhor possa lhe falar mais profundamente em seu coração e fazer com que você também passe a pensar um pouco mais na salvação e não apenas nos seus dilemas diários. Que o Senhor seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau.